Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, cá. Bom dia. Bom dia. Fala, pessoal, bom dia. A gente está dando alguns minutinhos aí, já vamos começar, tá bom?
Fala, Léo, Thiago, Brunão, sejam bem-vindos aí. Espera mais alguns minutinhos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Prazer Bom dia, ter pessoal. todos aqui. Bom dia. Estamos aqui chegando. Já vamos iniciar daqui a pouquinho, tá? Mais um minutinho aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. A Cris aí. Demorei, mas cheguei. Gabriel, eu tô triste, viu? Fala por que você tá triste, cara? Ontem foi meu aniversário, ninguém deu os parabéns, cara. Sério? Vamos Ontem todo você mundo tá cantar aniversário. parabéns para ele. Parabéns gente. para Bruno, você. parabéns para você. Parabéns, Bruno. Obrigado por eu avisar, meu. deu meia culpa. Eu vi a postagem ontem, ia mandar mensagem para você na hora que eu vi, depois passou em branco. Rapaz, bota o aniversário aqui do povo, manda um joinha. Faz um carinho do Que cafuné assim, Deus ó. te abençoe. Feliz aniversário. Obrigado, meu irmão. Parabéns, Bruno! Opa! Isso é animação Parabéns, pura, hein? Bruno. Esse parabéns, Bruno, eu conheço de longe. Acho que vale. Tem que conhecer mesmo. Essa mulher animada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom para você, viu? Que esse ano seja maravilhoso. Você merece. Obrigado, todos Se for nós. fazer festa, me chama, que eu tô perto, eu vou até aí. Tá? Não tem problema Opa, não. Recife é só pegar um voo, meu filho. Você chega aqui rapidinho. Rapidinho. Pego o carro e vou de carro ainda pelo litoral ali, chego rapidinho aí. Traga o protetor solar. Solta a porta aqui. Hoje em dia, esse ditado qual palavra que eu uso? Saiu uma matéria esses dias ali sobre uma substância do protetor que, já identificaram que não faz tão bem assim, né? Que entra na circulação sanguínea e, pode causar aí várias coisas, inclusive câncer, né? Aí mudou um pouquinho essa frase aí, né? Porque saiu várias matérias disso aí. Se a gente for perceber, escutar todos os conselhos de gurus, rótulos, a gente não vive não, cara. Nem come. Mas você não acha estranho uma substância que, teoricamente, protege a sua pele, química? Você acha que ela não entra nos poros do seu corpo e pode entrar na sua circulação sanguínea também? Também acho. Ele resolve um lado, mas prejudica o outro, né? É isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso segundo encontro de 4 da imersão Alka Partners. No primeiro encontro, nós falamos sobre a visão da Alka, nós fizemos uma exposição geral do programa Partners, do novo programa, da nova forma de parceria que a Alka tem, a construção de um ecossistema, junto com a plataforma e entre as agências, formando clusters de negócios, de parceiros, promovendo o nosso crescimento, desenvolvimento, e falamos da importância de crescer com método, com previsibilidade. Hoje nós já vamos dar um passo adiante, nós vamos entrar na lógica prática que está por trás das agências que tem na metodologia, adotando a metodologia, o potencial de escala. Nós vamos ver hoje aqui um pouco mais aí da metodologia PLAC, da lógica dos 4 Fs. Nós vamos ver como entender esse momento de maturidade, como transformar isso em projetos de marketing, que façam sentido e gerem, né, receita, recorrência, crescimento para as agências, tá? Esse encontro, ele é muito importante, que ele vai nos trazer uma visão de muitos dos problemas que as agências enfrentam, mas também dessa nuance de mercado que a gente tem, o potencial que a gente tem de mercado, e dar ferramentas e uma visão geral de como que a gente pode ter
ferramentas certas para o projeto, com as expectativas alinhadas aí, tá? Olhando para isso, nós estamos lembrando que o programa Alca Partners tem alguns mecanismos de suporte e apoio das agências participantes. Nós fizemos a primeira imersão, formamos a primeira turma, de 12 agências, 8 foram certificadas, e agora é a oportunidade aqui dada, né, às novas agências convidadas que estão participando também, para serem certificadas aí. É um conjunto de ações que vão ser as 4 encontros da imersão, tendo a inscrição e adesão final dessa imersão, nós vamos seguir para as mentorias individuais, e tudo isso que vai ser dado como visão geral hoje, na prática vai ser oferecida a possibilidade de implementar na tua agência, né? E antes da gente entrar e passar aí a oportunidade de fala ao Gabriel, eu quero trazer aqui mais uma visão de mais uma agência, dos desafios reais de crescimento que ela enfrentou e, claro, continua enfrentando, mas a importância que a imersão e o programa teve para a sua agência, para o seu modelo de negócio, seus projetos futuros aí, e com muita satisfação eu quero agradecer a disponibilidade da Cris Silva, da SPD Soluções Estratégicas, de assessoria estratégicas. Olhando aí para a sua trajetória, Cris, como agência, quais foram os principais desafios para você crescer de forma organizada e como que a imersão e o Alca Partners fez sentido? Dá um pouquinho da sua trajetória, do que você enfrentou na operação, as barreiras que você enfrentava, e como que participar do programa e passar por todo o processo de certificação contribuiu e ainda tem um grande potencial de contribuir para a tua agência. E você tem um tempinho para se apresentar, eu agradeço a sua participação, né? E falar um pouquinho aí dessa experiência, para que os demais que estão começando agora possam ter uma visão na prática do que tem sido o benefício do programa. Ok, bom dia, pessoal. Obrigado, Valério e Gabriel, por essa oportunidade. E, assim, para mim foi como se diz, foi uma grande vitória, né, essa questão do 4F, aí, da questão do Partners, né. A princípio eu não queria participar, porque eu estou na Alca há 1 ano e meio, eu acho, e eu não entendia como a Alca funcionava, eu acredito que vocês também passam por isso. E essa questão do Partners deu uma clareada. Acho que, assim, o maior desafio que eu tinha no meu negócio é que eu sou empresa, né? Então, a gente faz tudo, aquela dor de barriga, a gente quer crescer e não consegue. E o programa, o que ele ajudou, né, para mim? É a gente enxergar os nossos erros. Esse acho que foi a primeira dor da gente, é a gente olhar para o nosso negócio, olhar para a gente enquanto empresário, e aí você desperta. Ou você quer continuar sendo um CLT da vida que está embutido aí no empreendedor sendo uma empresa, ou você quer realmente transformar uma empresa, né? Então, eu acho que, assim, a metodologia dos 4 Fs, né, e do PLAC, ele veio com a intenção de padronizar, né? Então, quando você olha as empresas que realmente escalam, o McDonald's da vida, ele tem processos, né? Então, esse é o mínimo que uma empresa precisa ter para poder escalar e se organizar, contratar pessoas. Então, a partir do terceiro encontro foi que eu entendi o projeto, né, o programa, e aí eu peguei e sentei e desenhei. Eu falei, gente, eu preciso escalar, eu preciso mudar, e aí a minha empresa mudou de posicionamento, entendeu o ICP, que não é o avatar, e aí eu fiz todo o desenho, o fluxograma de como eu queria a empresa, e eu falei, agora a próxima dor de barriga, né, como é que eu vou operacionalizar tudo isso, né, ter funcionários novos, contratar a Alca, que são vários processos, como é que eu amarro tudo isso? Então, a grande vitória para mim aqui foi criar um sistema, né? Eu criei um sistema utilizando a metodologia, né, da Alca,
E aí, em 12 horas, eu consegui criar todo um sistema em que eu amarro desde a minha entrada do lead até a entrega final para o cliente. Então, eu consegui amarrar tudo isso, onde eu consigo ter meus fornecedores, ter os meus programas, os produtos, propostas, contratos, tudo saindo do mesmo sistema. Então, isso foi bem interessante. Hoje eu estou muito mais tranquila. E esse mês de junho, para mim, foi interessante, que eu quis validar a parte do comercial e eu cheguei à conclusão que eu não lido para isso, então eu estou desenvolvendo parceiros, porque eu sou muito mais ágil na questão dos processos, né? Então, eu vou compartilhar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês o sistema que eu fiz, para poder entender aí um pouquinho da metodologia, né? E como eu podia melhorar o trabalho com a Alca também. Então, aqui eu criei esse sistema. Então, ele começa, aqui tem um dashboard geral, eu ainda não alimentei ele. Então, eu tenho aqui a parte dos leads, todos os leads que eu entro, toda a parte do meu CRM, ele entra aqui. Depois que eu mando a proposta, então aqui tem a parte do cadastro do cliente, fornecedor, produto. Eu envio a proposta por aqui, cliente aceitando, daqui eu já faço o meu contrato, ele já é padrão, e daqui do sistema eu já mando para o cliente, também eu fiz um ajuste, então o cliente já assina também a partir do envio online aqui. A partir do momento que está ativo este contrato, a próxima dor de barriga nossa é como é que a gente dá start, né, do briefing, as tarefas, as pessoas. Então, dentro desse sistema, eu cadastrei os processos amarrados a cada produto, né? Então, quando o cliente ele entra, que eu ativei o contrato, ele já entra aqui com todas as atividades que ativam, e aí eu consigo ativar o checklist, vai mensagem para todos os envolvidos que tem atividade nova, e aqui eu consigo, com o relatório, controlar todo este emaranhado de tarefas aí, para que eu consiga entregar também para cumprir os prazos, né, com os meus clientes. Aqui tem a parte de parcerias também, questão de comissão, os colaboradores, né, o cadastro dos colaboradores aqui, suas atividades. Aqui toda a parte do financeiro, a parte dos relatórios gerenciais também. Então, aqui embaixo eu vou ter toda a parte de comissão e as tarefas aqui que eu consigo visualizar. Aqui como eu tirei aqui, não está alimentado. Mas aqui eu consigo ver o que a Alca está, com essas atividades da Alca, o que está atrasado, o que não está. Então, isso ajuda muito, né? E um outro, porém, que assim, ajuda esse processo, né, dos quatro Fs, né, e da metodologia PLAC, é que tudo isso te ajuda a equipe, né? Então, você fica muito mais concentrado na parte estratégica do que efetivamente no operacional. E a minha grande dor de barriga aqui com a Alca era que eu estava muito no operacional, né? Então, hoje eu consigo estar mais no estratégico para poder realmente escalar e realmente ter uma empresa com faturamento e lucro, né? Então, é isso. Agradeço de coração e eu acho assim, a gente tem... o programa, ele é muito bom. Esse é o primeiro passo, né? Então, que mais também, um outro ponto bem interessante, a troca que a gente tem entre a gente, né? Quanto agências, né? A gente pode ajudar um ao outro, e acho que um dos motivos também, dos objetivos do programa, é compartilhar, né? O que cada empresa tem e se ajudar também, que eu acho que é a parte mais importante. Então, é isso. Obrigada, meninos. Legal, Cris, obrigado, tá? Obrigado pelo seu relato, é algo muito importante mesmo. Não é só conquistar mais clientes, é desenvolver. Eu acompanhei a Cris, né? A gente acompanhando o Gabriel fazendo as mentorias para a implementação da metodologia, eu dando suporte para modelagem de negócio e oportunidade de receita, e a Cris teve a ousadia de demitir clientes, né? Eu fiquei surpreso pelos números da Cris, por ser urgência, como ela fala, né? A capacidade dela, que já tinha de gerenciar uma carteira de clientes, pelo volume de carteira que ela tinha, e como que ela lidava com a sua carteira, e mesmo assim ela fez uma virada, né, Cris, de modelagem de 28 negócio. clientes, fiquei com 2, e agora vou focar no ICP para poder escalar e chegar na minha meta que eu prometi para o Gabriel. Porque eu vou gerir final de ano, hein? A Cris, ela tem uma experiência do
do meio corporativo, acho que ela trouxe isso também para a sua agência, então ela já tem um nível de organização boa, né? E quando entrou a mentoria, eu me surpreendi até com o quanto que o conteúdo das mentorias deu um boom, né, um start em muitos dos projetos que a gente já tinha conversado desde quando a Cris entrou na ALC, a gente já acompanhava ela como embaixador. Eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo, eu quero lançar para esse produto, quero lançar aquilo e tal, e quando foi na imersão, depois da imersão e as mentorias, avançou bastante, parabéns. E é aquilo que a gente fala, né, construção, né, de todos os demais partners que participaram, construção conjunta, a interação, acho que trouxe uma sinergia de crescimento para todos, né. Então, foi muito bom essa experiência, está aí para os demais que estão aí conosco. Obrigado. Desenvolver realmente capacidade de entregar, organizar, sustentar o crescimento de cada agência, independente do porte. Agora, nós entramos no bloco principal do nosso encontro, né? Vamos ver aí o que é a diferença entre uma agência operacional de apagar incêndio e uma agência estratégica, que muitas vezes, na capacidade de diagnosticar, ela consegue diagnosticar corretamente o cliente e vai construindo um caminho lógico de crescimento, né? Por isso, a gente deixa agora com o Gabriel está na tua mão, tá? O encontro hoje, toda a parte do encontro hoje é contigo, para aprofundar para nós aí a metodologia PLAC, a lógica dos 4F, mostrar como que isso ajuda a vender, planejar, conduzir os projetos de marketing aí da nossa carteira de cliente. Fique à vontade, está na tua mão. Bora lá. Fala, pessoal, obrigado pela presença de todos aí. E a Cris, eu vou fazer um comentário sobre a Cris aí, ela desenvolveu uma plataforma, né? Não significa que vocês vão fazer isso, mas existe um momento da nossa imersão em que vocês vão identificar que sem automação é impossível. E aí vocês vão ter que escolher, obviamente, as próprias ferramentas prontas que vocês já usam de mercado, e aí a Cris foi ousada, em um fim de semana, solucionou o problema dela com no code lá, com essas plataformas de desenvolvimento atual, e conseguiu tirar o negócio dela ali, a ideia que ela tinha na cabeça do papel e fez. E é isso. Hoje em dia não tem limite mais. A gente não precisa mais se limitar a fazer aquilo que a gente imagina, pelo menos dentro dos nossos sistemas operacionais, assim por diante. A gente consegue viabilizar tudo, se a gente realmente se dedicar e fazer o negócio acontecer. E aí, falando sobre dedicação, antes da gente começar, eu acho que é importante salientar isso. A gente só consegue realmente testar uma coisa para ver se ela funciona, se ela dá certo, quando a gente coloca aquilo como prioridade, executa com toda a nossa dedicação e depois a gente tira a nossa validação sobre aquela determinada metodologia ou sobre aquele determinado treinamento que a gente se propôs a participar e assim por diante. Então, façam isso, experimentem entrar fundo nesse processo imersivo, executar tudo que a gente falar, fazer as mentorias com muita vontade de coletar o máximo possível. Eu vou explicar por quê. Vocês vão ter uma noção hoje clara do que é o PLAC. E talvez vocês agora consigam falar, isso tem sentido e eu vou colocar isso para funcionar, né? Existe uma história por trás disso tudo. Então, antes de mais nada, a gente começar, não tenha preconceito, né? Abra o coração, né? Relaxa. Eu vi uma música vou falar isso, Valera, ontem acordei, um monte de coisa para fazer, recebo da minha mãe uma música, ela assim, ouve essa música, você precisa. Era uma música da Cláudia Leite, que falava assim, respira, relaxa, né? Ou seja, não adianta correr tanto. Aí eu falei, pô, mãe, tá me ajudando, tem um monte de coisa para fazer, você manda parar, respirar, não faz isso não. Então, assim, basicamente é isso. Agora é um momento para você relaxar um pouco, tira as coisas aí que você tem para fazer, daqui a pouco você faz, não vai mudar nada, brother. Nada fazer agora ou daqui a pouco. Você acha que às vezes fazer agora vai te ajudar em alguma coisa, mas não, você não está fazendo nada bem.
no final das contas. Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês e contar um pouquinho dessa história, o que é o Plaque agora, a revelar ele completo para vocês, tá bom? E aí vocês vão ter a visão clara. Aqui, compartilhando minha tela. Assim. Deixa eu só trocar a aba. Me confirma aí, Valdério, está aparecendo minha tela? Como está? Não estou ouvindo vocês. Tá sim, tá sim. Tá sim. Tá bom. Pessoal, vamos lá. Então, a gente dá início aqui ao processo de agências escaláveis, né? A nossa imersão, ela tem esse objetivo. E quando eu falo de escalabilidade, eu falo de crescer sem aumentar na mesma proporção gastos, o teu tempo de dedicação, é você ter possibilidade de crescer sem virar escravo do negócio. Então, isso é uma agência escalável. Eu posso pisar no acelerador, eu posso aumentar meus números e não dependo de mais e mais pessoas ou mais tempo do founder de dedicação. Esse procedimento chamado Plaque é um procedimento lógico de atendimento consultivo, assim que ele nasceu, porque eu vou contar agora. Deixa eu ver aqui, beleza. Vocês precisam entender um pouquinho dessa jornada, pessoal, antes de me ouvir. São mais de 15 anos como consultor de marketing e vendas, mas eu não venho eu não sou oriundo do marketing, né? Eu sou oriundo da engenharia. Minha primeira empresa foi uma empresa chamada Revitar, existe até hoje. É uma empresa de energia solar que nasceu em 2008. E essa empresa, ela desenvolveu produtos de energia solar movidos a energia solar, que são independentes, off-grid, que a gente chama. Eu solucionava problemas como iluminação pública em áreas que não existia, e assim por diante. Eu criei soluções para telecomunicação, e essa foi minha primeira startup, a Revitar. E eu tive uma dificuldade muito grande. Eu não consegui fazer ela sair do lugar, porque as agências que me atenderam foram extremamente negligentes com o pouco dinheiro que eu tinha para investir. E literalmente evaporaram meu recurso, sem me gerar resultado nenhum, e sempre a mesma desculpinha, sempre, é pouco dinheiro. Tá? Então, assim, eu olhava para aquilo e falava, cara, mas você não deu nada, não deu um relatório, o atendimento foi uma merda, para vender foi maravilhoso, mas se é pouco, por que não falou no começo, então? Né? Se não ia adiantar nada eu investir esse recurso, por que não falou no começo? Toda essa sensação que me deu como empresário, eu transformei em vontade de aprender marketing. E aí eu me especializei das mais diversas formas. Naquela época a gente tinha muito curso internacional, pouco nacional. A galera que estava fazendo, estava cavando, né? Se tinha um Érico Rocha começando ali. Né? Então, assim, eu entrei fundo no marketing para poder fazer o meu próprio negócio acontecer. E aí acabou nascendo a Lamego, a agência, porque para viabilizar a Lamego, eu comecei a ter clientes, porque eu precisava ter funcionários, precisava pagar essa conta. E aí eu comecei a captar clientes para viabilizar a Lamego, e nasce a agência. Com a Lamego, eu não queria ser escravo do negócio, porque eu precisava ter tempo para outro negócio, certo? Eu criei um procedimento de escala, porque todo mundo falava que a agência, naquela época já falavam que a agência era um negócio que iria acabar, que não é um negócio saudável para o empresário. Startupeiros e grandes empresários falam, cara, sai disso, foca nos outros negócios. A agência não é um negócio saudável, não é algo que vai te dar grandes resultados que você está querendo. Só que, em vez de eu sair desse processo, eu entrei fundo e resolvi transformar a agência em uma agência escalável. Foi aí que nasceu a Alka. A Alka nasce em 2022, a tecnologia sai em 2023 do papel. A Alka nasce em 2022. E aí, também, em 2022, 2023, nasce o Nomads, Grupo Nomads, que é uma rede que também possui de restaurantes, bares, pousadas. E aí, quando a gente olha para isso aqui, eu entrando de cabeça no mercado convencional para testar mesmo, e para sentir na pele tudo isso. Então, eu estou em algumas vertentes sentindo na pele todo esse universo. São no caso do Nomads, são mais de 30 colaboradores, né, nas unidades.
Então, só para vocês conhecerem um pouquinho dessa trajetória, tá? E aí, o que aconteceu lá atrás, quando eu fundei a Lamego e transformei a Lamego em algo escalável? Eu cheguei a 200 clientes ativos com 27 colaboradores em São Paulo. E por que a gente chegou a 200 clientes ativos? Porque a gente criou o Plaque. O Plaque, ele não nasceu nasceu por ontem. O Plaque nasceu nos testes. Foram diversos testes de como transformar a agência escalável, como que eu não viraria escravo do negócio. Uma das cenas, para mim, mais engraçadas, né, ou engraçadas não, mas mais impactantes, que o negócio tinha dado certo, foi quando eu fui participar do Empretec. Não sei quem aqui é Empretec. Eu fui fazer Empretec e via todo mundo lá preocupado, que deixou um negócio de lado para ficar uma semana trancado numa sala, e eu estava de boa, porque o negócio já funcionava tranquilamente, e eu tinha muitos clientes ativos. Não chegava a 200 ainda, mas já tinha próximo disso. E quando a gente fala em 27 colaboradores, 27 colaboradores estratégicos. Tinha alguns poucos colaboradores executores. E esses poucos eram líderes, não executavam, lideravam e faziam qualificação das entregas. Para fazer isso acontecer, para fazer o Plaque acontecer com esses diversos testes, a gente usou barramentos. Ou seja, a gente resolveu virar uma agência estratégica. Tiramos a execução de dentro da casa, criamos barramentos de freelancers na época. Não existia um sistema como a Alca. E o Orkana era um desastre, e ainda é hoje. Se você contratar, você corre fortes riscos. Freelas também. A gente criou o nosso próprio barramento com freelancers cadastrados. A gente tinha um white label, tinha uma pessoa que só gerenciava demandas, mandava e ficava olhando se estava no prazo e cobrando, e ligando para esses caras para falar: e aí, você está fazendo? Vai entregar hoje, né? Então, a gente criou um sistema onde a execução não ficava dentro de casa, porque a gente queria escalar. E para escalar, eu não podia aumentar essa força de mão de obra que era presencial na época, porque eu aumentaria o custo de prédio, mobiliário, maquinário, trabalhista e assim por diante. Então, isso não é um negócio escalável, é um negócio de altíssimo risco, quando você tem um negócio que você precisa aumentar desta forma. Então, a gente criou uma metodologia que funcionava e conseguia terceirizar toda a execução, mas funcionava também internamente de um jeito surpreendente. Por quê? Vamos lá. Pensando aqui, qualquer dúvida, o pessoal vai anotar, a gente vai falar no final, eu quero sanar todas as dúvidas. O que eu percebi? Alguém aqui, se alguém participou já de um hot seat, sabe o que é um hot seat? Coloca a mãozinha aí, que já participou do hot seat. Aqui já participou. Gente, hot seat é o seguinte: você vai num lugar que tem grandes empreendedores que já chegaram em resultados melhores que você, óbvio, e esses empreendedores, eles ficam em volta de você, você fica sentado no meio, ou não precisa ser necessariamente dessa forma, mas no meu caso foi, e você conta o seu negócio, e eles falam o que quiser. Você conta tudo sobre o seu negócio, tudo que você quiser também. E eles falam o que quiser. E quando eu sentei lá, eu falei da agência, falei da Lamego. A Lamego era uma agência, não era uma startup. Quando eu falei da agência, eles acabaram comigo. Por quê? Eu contei os negócios que eu tinha na época, eles falaram: cara, que você está focando nesse modelo de negócio de agência. Né? E aí eu realmente saí de lá impactado, eu saí de lá triste, achando que eu estava realmente dedicando minha energia, minha vida a um negócio realmente sem futuro. E aí eu fui fazer um estudo sobre aquilo. E eu descobri muita coisa, e as principais estão aqui. Agência, por que o modelo de agência está em colapso, já colapsou também na maioria dos casos? Porque agências têm um alto turnover de clientes, né, e de colaboradores. Então, você tem muito churn, e colaborador também sai muito. A gente está lidando com uma galera que não tem mais a vontade, o sonho de permanecer por longo período dentro do mesmo negócio. Então, é muito complicado você se nomear agência, né? Agenciar talentos e tal, porque você não consegue reter. Quando você retém, muitas vezes também você perde inovação.
Porque aquele profissional, ele estagna, ele não consegue acompanhar a evolução do mercado. E aí, quando você vê se é uma agência ainda que está fazendo Facebook, enquanto a galera já especializou em TikTok Shop, e você não sabe nem como entrar ainda. Isso é um dos problemas, né, de agência. Outro ponto é a limitação do crescimento por falta de mão de obra. Hoje nós vivemos um momento que a IA, obviamente, está fazendo a mão de obra começar a se tornar mais viável de se contratar. Porque antes a gente tentava contratar alguém com qualidade, todos já estavam já sendo contratados por alguma agência, valores de salários estavam exorbitantes, na nossa época principalmente, desses profissionais executores, ainda mais gestor de tráfego de qualidade com track record, assim por diante, valores de remuneração elevados, e a pessoa muitas vezes já era dona da própria agência e urgência. Então, o executor começa a fazer dentro do apartamento, vira teu concorrente e você está querendo contratar ele porque não tem gente para contratar. Aí você resolve contratar alguém o quê? De baixa qualidade ou baixo track record, achando que você vai conseguir fazer essa pessoa ficar boa, que é o maior erro, que ela vai errar no seu negócio, né? Mas é o que a gente fazia, né? O que as agências faziam, estão fazendo ainda hoje. Contrata lá alguém de 2.500, acho que vai solucionar a vida, essa pessoa não performa e fica por muito tempo junto contigo, né? O fundador vira escravo do negócio. O fundador começa a executar tudo. E aí ele acha que uma hora vai acabar isso, a esperança de que vai acabar. E não vai. Porque cada vez fica maior o buraco que ele está entrando de execução. E tem uma hora que ele já está até no Canva fazendo arte. Esse é o maior, eu acho, a maior dor que tem. Eu vejo muito empresário, às vezes, há anos no negócio, anos mesmo, assim, mais de 10, sendo o principal executor e escravo do próprio negócio. Venda de tarefas ao invés de metodologia. Acabou agora, pessoal. A galera que vende tarefa não tem mais lógica. Falei isso no último encontro lá que a gente teve com a turma 1. Ninguém mais contrata tarefa. A galera vai querer contratar metodologia agora, porque tarefa vai ser associada diretamente à facilidade de um IA. Ah, mas eu faço vídeos e posts. Cara, você vai perder valor com isso hoje em dia. Não dá mais para fazer uma listinha de tarefas que você vai entregar para o cliente. Você precisa vender metodologia, uma metodologia validada e comprovada. Gabriel, mas eu não tenho uma DOT uma. Vá atrás da metodologia que alguém consiga te passar e que você acredite que tenha validação. E aí você começa a vender metodologia. Inclusive, na quinta-feira, a gente está querendo agitar com a turma 1 da imersão, um dia para a gente falar sobre isso. Venda metodologia, esquece vender tarefa. Falta de tecnologia para terceirizar, não existia na época. E a gente traz com a Alca, ou tem agências que desenvolveram a própria. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Brivia, quem conhece a Brivia, é uma das maiores agências do Brasil hoje. Tem de Banco do Brasil, Petrobras e assim por diante. A Brivia desenvolveu própria metodologia de terceirização. Eles têm lá um sistema de barramentos e eles distribuem tarefas para freelancers, eles captam os freelancers, eles têm um time gigante, são mais de 200 colaboradores hoje. Mas eles não executam dentro de casa. Tem freelancers executando tarefas do Banco do Brasil, da Petrobras e tal, porque eles entenderam isso, o tamanho da agência, entendeu que não adiantava internalizar isso, né? A gente trouxe a Alca para facilitar esse processo, né? E aí, vamos lá, o que é o PLAC? O PLAC, primeiro, é uma organização sistêmica, tá? Um sistema operacional completo de uma agência. Eu não estou falando que eu vou passar para vocês aqui uma metodologiazinha de marketing. Não. Vou passar um sistema operacional completo, de ponta a ponta, de uma agência escalável, que foi testado, validado por anos. A gente escalou e, ao lançar a tecnologia, agora a gente está querendo passar isso para os nossos partners, para os nossos parceiros reais da tecnologia. Tá? Basicamente, essa nomenclatura aqui é só para tentar encaixar em blocos tudo que a gente vai falar, tá? Nós vamos falar sobre planejamento, produto, matriz 4Fs, que é o que vocês ouviram algumas vezes aí, que é a metodologia 4Fs, né? Matriz 4Fs e contratos. Depois a gente vai falar sobre lógica, redução de custo operacional, automação e terceirização.
Depois falaremos sobre atendimento, cronograma dos 13 passos e rigidez sistêmica. E falaremos também de crescimento, conversão, retenção, upgrade, e aí sim, o partner. Tá? Isso tudo que a gente vai abordar no PLAC hoje e nos próximos 2 encontros. Quando a gente vai olhar para um roteiro da nossa conversa, óbvio que às vezes eu mudo as ordens aqui das informações à medida que eu sinto que será melhor e mais claro. Mas, basicamente, a gente vai correr pelos 4 Fs do plano tático, que muita gente não tem. Calma que a gente vai esclarecer essas informações, né? Implantação operacional e escalabilidade limitada. O que a gente encaixa entre 4 Fs do plano tático, né? A ideia é mostrar para vocês uma metodologia, que é os 4 Fs, que é uma metodologia de implantação de marketing em qualquer empresa que não depende do founder. Então, quantos de vocês aqui hoje tem alguém para fazer uma reunião de fechamento, elaborar um projeto de marketing sozinho e tocar o barco? Ou tudo depende de você? Você precisa fazer o projeto porque ninguém sabe montar um projeto de marketing. Ah, mas eu coloco lá no IA, ela vai montar para mim. Tudo bem, mas você coloca no IA qual metodologia? Né, o agente. Você monta um agente de IA e coloca qual metodologia ali dentro para ele. Porque você tem que ter a tua. Você tem que saber qual o teu diferencial estratégico. Ou você não tem diferencial nenhum estratégico. Por que a pessoa te contrata e não contrata o outro? Quando a gente fala dos 4 Fs, é uma metodologia, um diferencial estratégico. E eu vou explicar para vocês. O plano tático é um procedimento de entrega. Os 4 Fs é um procedimento de projeto. O plano tático é um procedimento de entrega. Quantas agências eu conheço que não elaboram, antes de começar o trabalho, um plano tático? Ou seja, o cliente está cego, não sabe da onde ele vai daqui até 3 meses ou 6 meses, ele não sabe qual que é o caminho, ele não sabe o que será feito, nem a agência, muitas vezes. Ela está fazendo tarefinhas iniciais e o cliente aceita isso, só que por pouco tempo ele começa a se questionar o que eu estou investindo, no que não tem clareza. Então, o plano tático, ele muda essa figura, o que a gente vai também abordar. A implantação operacional dos 13 passos é a automação. A gente vai transformar tudo que você precisa fazer na trajetória do seu cliente dentro da agência em um procedimento automatizado. Você vai ter acesso ao organograma, quais são as técnicas de retenção e upsell. Né? Quando a gente for olhar para a escalabilidade limitada, a gente vai falar sobre meta, área comercial, vendas, regras, lançamentos, tudo que você pode fazer para viabilizar o crescimento da agência. Mas antes você precisa ter estrutura. Tá? Pessoal, isso aqui é como se fosse um checklist do PLAC. Tá? Essa tela aqui, vocês vão ter acesso depois dessa tela. Essa tela é um checklist do PLAC. Óbvio que tem coisas aí, caixinhas aí, que vocês já devem ter dentro da própria agência. Mas são essas 4 caixinhas que determinam uma agência com PLAC estrutural. Vamos olhar cada uma agora, e eu vou explicar brevemente para você avaliar. Faça aí um checklist seu das coisas que eu for falando, escreve o que você já tem, o que você já fez, ou que você nunca ouviu falar, ou que você ficar com dúvida, escreve, para a gente abordar com mais ênfase, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente olha para a coluna do planejamento estratégico, a gente precisa ter na nossa agência um organograma bem definido. E o PLAC já tem um organograma sugerido, tá? Mas a gente precisa ter um organograma bem definido. A gente precisa ter... E quando eu falo organograma, muita gente acha que o organograma é colocar as pessoas que hoje você tem na empresa dentro do organograma. Né? Não. O organograma, você projeta todos os cargos que a sua empresa precisa ter para ser aquilo que você almeja. E aí você encaixa dentro dessas caixinhas quem você já tem na empresa. Se o founder faz tudo, ele tem que estar em todas as caixinhas. Mas eu preciso ter uma visão clara, sistêmica, do que minha agência precisa ter de gente para funcionar como eu almejo. Tá?
E quanto menos quadrados tiver, melhor. A gente acha lindo ter aquele organograma cheio de... Né, quadrado, bolinha, ter aquele organograma cheio de coisa. Não. Quanto mais objetiva a sua operação, quanto mais enxuta ela for e lucrativa, você tem um negócio mais saudável. Tá? POPs, procedimento operacional padronizado. POP. Tudo que é feito dentro da sua empresa tem um POP. POP é simples. O que é a atividade, né? O objetivo dela e o passo a passo. É um quadradinho. Cada atividade que é executada dentro da empresa, registrada dentro de um procedimento operacional padronizado. Isso aí é coisa velha, todo mundo já ouviu isso algum dia, mas é extremamente útil. Por quê? Senão você vira babá, secretária de colaborador. Você precisa que ele ande sozinho com os materiais que ele tem. Playbook. Playbook é um conjunto de instruções para o colaborador que entra, é um conjunto de instruções que também pode conter o POP dentro. O POP dedicado àquele colaborador. Então, a gente vai colocar dentro um vendedor, a gente precisa ter isso tudo formatado. Depois a gente vai para o Core Business Estratégico, dentro do planejamento. O Core Business Estratégico é você escolher virar uma agência estratégica. Se você é um executor que abriu uma agência, esquece que você é um executor, pelo amor de Deus. Vira um empresário. Esquece, vai para o estratégico. Foca a sua agência naquilo que realmente tem valor hoje. Tá? Que é todo o conceito, que é o plano tático, que é a aplicação de metodologia, que é a gestão do projeto, que é o atendimento de alto nível, foca nisso. Esquece a execução de uma artezinha bonitinha que eu fiz um efeito, um lettering bacana. Esquece isso, não é isso mais que tem valor hoje. É óbvio que a entrega final é importante, mas vender isso não vai causar impacto hoje no cliente final. Ele quer resultado, ele quer estratégia, ele quer track record. P3, identificação do time interno, o time do PLAC. Isso é muito importante. O PLAC tem 2 personagens principais. 2 no organograma. Que é o consultor / vendedor. É um vendedor consultivo, né? E o assistente consultivo. Só isso. Cada conjunto de vendedor, de consultor e assistente consultivo, cada dupla pode atender de 20 a 30 contas. Então, se eu tenho uma agência, eu sou founder, e eu vou me posicionar como vendedor consultivo da minha agência, eu preciso de um assistente consultivo. Eu, com esse assistente consultivo, podemos ter de 20 a 30 contas gerenciadas. Quando eu atingir o limite, eu tenho que ter outra dupla, só que eu já tenho tudo documentado. E aí eu vou para mais 20 e 30. Então, quando eu fui atingir 200 clientes lá atrás, eu cheguei a ter 5 VC, né, vendedor consultivo, 5 na empresa. E esses 5, 3 ali já estavam no seu limite, 2 estavam ainda construindo sua carteira ali de contas, mas 3 já estavam no limite, né? E muitos clientes ainda ficavam sob minha tutela. Eram clientes que eu havia conquistado e que não tinha como passar, né? Eu não deve passar por isso aí. Ou seja, eu escalei somente contratando duplas. Vendedor consultivo, mais assistente consultivo. E fui escalando o processo, já tinha tudo documentado, já tinha treinamento gravado, tudo gravado. Eu não dava um treinamento. O máximo que eu fazia era um acompanhamento, ongoing. P4, fluxograma operacional, mapeamento dos 13 passos internamente. Isso é você ter mapeado como que vai ser feito os 13 passos de atendimento que a gente vai falar aqui, para que essa dupla execute. Né? Ainda não é a automação dos 13 passos, mas é literalmente o mapeamento com as instruções de como executar os 13 passos. Como você quer que execute os 13 passos. Os 13 passos, ele vai te dar tudo que você precisa fazer para um projeto saudável de marketing. Né? Um atendimento de um projeto de marketing. Mas você pode colocar o seu tempero em cada passo.
né? Aqui eu quero mandar um documento assim, assado para o cliente. Esses são seus diferenciais, o tempero que você dá aos 13 passos, né? Lógica. Vamos para a segunda coluna lógica do PLAC. Elaboração do projeto 4Fs. 4Fs vai te ajudar a fazer diagnóstico de projetos de marketing, montar projetos de marketing com recorrência. 4Fs, 4 fases de evolução de uma empresa dentro do marketing. Digital, tem itens offline, lógico, mas a gente hoje em dia é basicamente digital. Então, são 4 fases de evolução, como identificar em qual fase está o cliente e como aplicar o que tem que ser aplicado para que ele vire uma recorrência para você de longo prazo, com evolução de ticket, né? Então, o cara poder aumentando a cada 3 meses, 4 meses, existe uma metodologia. Essa metodologia vai ajudar você a fazer isso, tá? Precificação lógica. Uma agência saudável, tá? Tem no mínimo 30% de lucro no projeto até 70%. Acima de 70%, você consegue, muitas vezes, com projetos esporádicos, mas provavelmente você fica fora da precificação de mercado. Então, você tem que ter um track record muito bom, você conseguir ter uma margem de lucro acima de 70% num projeto, né? Mas agências saudáveis entre 30% e 70%. Vocês vão ver como, nós vamos falar sobre isso no final hoje, nós temos uma calculadora que você vai poder simular alguns projetos seus. E vocês vão ver como muitas vezes você não está nem com 30% de lucro. Você acha que está, porque você fez a continha lá na tua planilha, quando você precificou. Na hora que você vê a quantidade de horas que a equipe dedica para o projeto, e a gente vai olhar isso lá, a calculadora vai dar exatamente quanto que você tem de lucro no projeto. Quantas horas você dedica, a calculadora vai te dar. E o maior erro do empresário, ele não coloca as horas dele na precificação. Ele acha que a hora dele é a mesma de todos os outros colaboradores ali internamente. Só que ele está deixando de fazer coisas extremamente valiosas para estar ali no operacional. E então a hora dele não pode ser a hora de uma pessoa do operacional, tem que ser aquela hora que ele está deixando de fazer dinheiro para cuidar daquela conta. E aí, quando ele vai ver a realidade, o projeto é um prejuízo. Abaixo de 30% é prejuízo. Terceirização padronizada. A ideia aqui é vocês terceirizarem a execução, gente. Não dá para escalar contínuo interno hoje em dia. Não é que uma questão de... É uma questão de mercado, é uma questão de mão de obra, de disponibilidade de mão de obra, uma questão de mindset dos trabalhadores de hoje, dessa nossa área. Ele já quer atender várias pessoas. Esse profissional já quer atender várias empresas, ele não quer ficar vinculado a uma empresa por longo período, ele quer. Aquele que quer ficar vinculado a uma empresa por longo período, às vezes não é de alta qualidade, ainda não se descobriu, né, como um profissional de alta qualidade. E aí ele topa, mas pensem nisso, cuidado com internalização, e aí quando você perde a pessoa, ferrou, parece que o mundo caiu, o chão caiu, ou seja, você não tem uma empresa, estava dependendo do fulaninho. Ah, mas eu tenho uma menina que faz tudo para mim, que, nossa, maravilhosa, está tanto tempo comigo. Mas e aí? Que negócio você tem se essa pessoa sair? Então, construa um negócio que não vai te dar esse tipo de estresse, de dor de cabeça. Você precisa terceirizar a execução. E essa terceirização, óbvio, tem a Alca. A gente fez para isso. Mas, quer fazer uma terceirização, criar você pode. Dá muito trabalho gerenciar terceirizados. Quem já fez isso sabe. Então, por isso que tem ferramentas como a Alca para vocês. O L4, criação do plano tático PT padrão. É um guia de execução, né, que a gente vai mostrar, mas o plano tático, a galera confunde com o plano estratégico. O plano estratégico, você fala tudo o que você vai fazer, né, todas as suas metas, os valores que você quer obter, quanto você vai investir, quanto tempo e tal. Isso é um plano estratégico, né? Você pode escrever ali no plano estratégico quais são como que você pretende fazer aquilo acontecer. O plano tático é o plano estratégico traduzido em tarefas. Então, qual será a tática real usada para colocar aquilo para funcionar? No caso do plano tático de marketing,
cada tarefinha de marketing tem seu quadradinho e possui as instruções para que a tua equipe execute sem depender de você. Esse é o foco do plano tático. O consultor estrategista passa um plano tático para a assistente consultiva e ela toca sozinha. Você some. A tua hora vale muito. Você não pode ficar em contato com o cliente o tempo todo. Entende isso. Quanto mais você fala com o cliente, menos valor tua hora tem. Ele precisa sentir que quando ele fala com você, é um tempo precioso e valioso. Tá? Aí a gente vai para atendimento e automação. Nós vamos ter que desenvolver na agência workflow com processos padronizados, tá? E aí aqui a gente já tem a Alka com isso pronto. Então você não vai precisar ter. Se você não tivesse, você precisaria desenvolver isso. Ou seja, um workflow, um sistema onde cada tarefa contratada já gera processos e tarefas padronizadas. Você não precisa, não tem como você fechar um projeto e ir lá no sisteminha ficar configurando cada tarefinha que cada um vai fazer. Isso tem que ser automatizado para você ganhar escala. Atendimento rígido de 13 passos, aí a gente vai colocar em prática e automatizar esse processo. A garantia de prazos e reuniões. Você não vai fazer reunião com o cliente que não está prevista nos 13 passos, só se ele pagar por isso. Quantas reuniões você faz hoje com o seu cliente para tentar manter ele com medo dele ir embora? Uma por semana? Quantas vezes você se reúne com o cara? Tem aqui, os 13 passos já contempla isso. Se ele quiser uma reunião adicional, tem custo. Agora, se ele quiser falar com a assistente consultiva, ele pode. Aí não tem problema. O problema é a tua hora como consultor estrategista, que é cara, e que não pode ficar sendo depositado nos projetos. Automação e tecnologia, e aí a gente vai criar cadenciamentos de aprovação e tudo mais para automatizar e não depender mais de você. E aí, por último, pessoal, última coluna de desenvolvimento do PLAC, conversão e continuidade. Aqui a gente já está falando em script de vendas, que é o fechamento imediato de um negócio na primeira reunião. Cara, quanta agência eu vejo fazer isso? Chegar no cliente e agendar o projeto para depois. Aí eu vou fazer o projeto, aí depois a gente marca uma nova reunião. Meu amigo, hoje em dia, não faz isso. Seu conhecimento permite você elaborar ali. Você não vai fazer um estudo aprofundado. Se você for fazer um estudo aprofundado daquele cliente, ele já tem que estar pagando alguma coisa para você. Como ele não está pagando nada, você precisa elaborar um projeto rápido, você precisa encaixar ele em uma das fases do 4F, ver o que ele não tem ainda e elaborar o que a gente chama de projeto de entrada. Ele aprovou esse projeto, você vai executar em 1, 2 meses e vai para o upsell e vai levar o cliente para o projeto ideal. Mas você só vai gastar energia com aquele cliente quando ele já fechou alguma coisa com você. É o teu tempo, novamente, sendo conservado. Você precisa fechar o projeto no dia com o cliente. Então, na hora que você está na reunião, ele está falando, você já está fazendo input em algo que vai te dar um projeto de marketing. A Alka monta projeto na hora para você. Eu, por exemplo, tenho um agente de A que eu já tenho os 4Fs lá dentro e que ele já tem as minhas instruções consultivas também, e eu vou colocando os inputs do que eu estou pegando com o cliente em reunião na hora, e ele me dá os itens que eu deveria elaborar no projeto da Alka. Eu monto o projeto da Alka na hora da reunião, extraio e apresento para o cliente naquele momento, projeto elaborado. Com conhecimento, com técnica, e aí o cliente tem aquele impacto. Né? E eu não perdi tempo. Retenção e satisfação. Quantas pesquisas mensais você faz? Quais são os indicadores de satisfação? Se o cliente fica inadimplente, é o maior indicador de que você não é uma pessoa importante para ele. Ninguém deixa algo importante para o negócio sem pagar. Né? Você provavelmente não vai deixar a internet sem pagar, porque ela vai ficar com baixa velocidade e vai te prejudicar nas reuniões. Agora, se você tem alguém gerando resultado no marketing, você não fica sem pagar. Provavelmente, a inadimplência está ligada à sua ineficiência. Só que a pessoa não cancela com você, porque de repente ela gosta de você. Olha que chato. O cara não está feliz com o meu trabalho, mas ele gosta da minha carinha. E ele fica comigo. Vamos mudar isso. Pesquisa. Quando você estiver longe
do cliente e a assistente consultiva, ou assistente consultiva, tiver com o cliente, ela vai ter pesquisas recorrentes e levantamento de indicadores para poder balizar como que está o índice de satisfação e aumentar a retenção. Upsell contínuo, C3, cada PTT. E aí a gente vai falar sobre PTT, sobre o plano tático mais para frente. Eu defendo a metodologia do plano tático trimestral. Eu acho que o trimestre, eu já testei semestral, eu já tentei plano tático anual e eu já tentei plano tático mensal. Para mim, o plano tático mais eficiente é de 3 meses. E a cada 3 meses você tem a chance de fazer um upsell. Se em 3 meses o seu plano tático surtiu o resultado, você tem que fazer um novo. E é nessa hora que você empurra mais e mais produtos. E você consegue aumentando o ticket desse cliente. Então, em um ano, você tem 4 chances de fazer upsell. 4 não, 3, porque a primeira você já fechou o contrato. Você tem 3 chances de fazer upsell com aquele cliente em um ano. Tá? Máquina de vendas. Se as suas vendas, elas dependem somente de você bootstrap, você ainda não criou a máquina. A máquina ela tem que rodar e trazer oportunidades de negócio. Seja uma máquina orgânica e que faça o procedimento de tratamento do lead, ou seja uma máquina paga, com tráfego pago, com ferramentas de prospecção pagas e assim por diante. Mas você precisa adotar uma metodologia de venda. Não existe a metodologia. Tem gente que adota outbound e funciona. Tem gente que vai para o inbound e tem mais resultado. Depende do teu nível ali de conhecimento nessas técnicas, né, no performance e assim por diante. Mas monte uma máquina de venda, não faz tudo. Ao fazer tudo, você não consegue colocar aquilo para funcionar. Você não tem uma ferramenta própria de... E depende do seu ICP. Se eu tenho um cliente, por exemplo, indústria de cosméticos, que a gente estava prospectando recentemente para passar esse tipo de cliente para os nossos partners. A gente está com vários e vários projetos ali sendo elaborados para esse ICP. A indústria de cosméticos é por outbound. É ligar, é tentar achar, descobrir quem é o cara e falar com ele. Não adianta. É o jeito mais fácil de chegar nesse pessoal. Como que... Agora não, meu cliente ideal são profissionais autônomos. Aí, acredito que o tráfego pago consiga levar esse cliente a baixar um e-book e automaticamente entrar numa coluna de tratamento de lead no funil e tal. Então, dependendo do seu ICP, a sua máquina de venda é formatada. E a gente vai discutir sobre isso também. Tá bom? Eu precisava falar isso para vocês entenderem o quanto o PLAC vai dar para vocês. Não é uma metodologia de marketing, é uma organização sistêmica. Tá? E aí, antes de continuar, pessoal, alguém aí com alguma dúvida dessa linha de desenvolvimento? Óbvio que tem várias dúvidas, a gente vai entrar a fundo em cada uma dessas coisas. Alguém aqui falou alguma coisa que ficou muito nublado, não entendeu? Pode levantar a mão, tá bom? E aí o Valder vai coordenando aí, abrindo, liberando para a pessoa falar. Quem tiver dúvida. Bom, vou continuar. Fluxograma, a visão sistêmica do PLAC. Quando você... Lembra que lá no começo eu falei, PLAC é procedimento lógico de atendimento consultivo, né? A sigla. Por quê? O PLAC, ele compõe o consultor, que é a mente estratégica responsável pelo o quê e por quê. O consultor faz o diagnóstico de 4Fs, elabora plano tático e faz somente alinhamentos de dados e informações junto ao cliente. É isso que um consultor faz. O que o assistente consultivo faz? Ele é o braço tático do consultor. Ele é responsável por como e quando. Ele quebra o plano tático em tarefas dentro da ALCA, por exemplo, gerencia o cronograma rígido dos 13 passos e interage com o cliente o tempo todo. O assistente consultivo, ele não precisa necessariamente, ele não cria estratégia, ele não precisa ter um conhecimento avançado em marketing, publicidade, ele não precisa nada disso, ele precisa ser um gestor de projeto, uma pessoa com capacidade de gerenciar o projeto.
e fazer o projeto acontecer e sair no prazo que foi estabelecido pelo consultor. É uma dupla. O consultor entra aqui, ó. A gente tem esse azulzinho aqui da ponta, que seria a máquina de vendas, né? Que aí vai ter captação, nutrição e agendamento de reunião. A máquina de venda é composta por esse tripé. Eu preciso captar lead, eu preciso nutrir de alguma forma, e eu preciso agendar reunião. Por que agendar reunião? Porque nossa metodologia PLAC, ela contempla a reunião, o atendimento consultivo. Então, tem que ter a humanização do processo de atendimento. Então, aqui na ponta, eu tenho a máquina de venda. Aí entra o consultor. O consultor faz a reunião consultiva, os 4 Fs. Depois que fechou o negócio, o consultor faz a reunião de briefing. Por que é o consultor que faz a reunião de briefing? Porque a reunião de briefing é uma reunião extremamente estratégica. As perguntas certas. Você que extrai do cliente. Eu vejo um erro clássico de agências mandarem um link para o cliente preencher. Anexa isso, as coisas, preencha aí esse link, que esse é o briefing. Pelo amor de Deus. É nessa hora que o cliente precisa de você. O cliente não sabe as respostas do próprio negócio. Muitas vezes ele precisa que você tire dele. E às vezes uma perguntinha simples do me explica um pouquinho sobre o seu negócio. Não funciona. Aí precisa do consultor falar, mas você não acha que se fosse assim, seria melhor? Aí o cara, é isso que eu queria. E aí vai indo, e você vai tirando dele informações valiosíssimas para fazer o plano tático. Depois da reunião de briefing, vem o plano tático, que é esse projeto aqui. É a posição central de toda a organização sistêmica é o plano tático. Um plano tático mal elaborado pelo consultor vai gerar dependência do consultor durante todo o percurso desse cliente. Um plano tático nublado, um plano tático com falhas, um plano tático amador, vai gerar necessidade do assistente consultivo questionar o tempo todo o consultor. E aí não adiantou nada. O plano tático, você vai dedicar horas a esse plano tático. Afinal de contas, esse cliente está pagando por isso. Mas você vai dedicar uma vez por trimestre na elaboração. Seja 3 horas, 4 horas, não importa. Você vai fazer um plano tático que realmente vai gerar resultado. Você vai ter upsell se gerar resultado. Se o negócio realmente acontecer, daqui a 3 meses você tem mais 1.000, 2.000 de investimento desse cliente na sua empresa. Então, essa é a hora mágica do processo. E o cliente, quando vê esse documento, Gabriel, meu cliente não vai nem ler. Irmão, quem que entrega um documento dessa magnitude para o cliente, já falando tudo que vai ser feito ao longo de 3 meses, 6 meses, se você quiser? O cliente vai se impactar com aquilo e já vai ter uma percepção do teu trabalho diferente do que ele já teve até hoje. Tá? E aí, depois do projeto, vem a apresentação do plano tático. Você não vai só elaborar e jogar na mão do cliente, você vai apresentar 30 minutinhos para o cliente. Ele vai achar que você está falando inglês. Não tem problema. Isso é um gatilho mental. Quem conhece seus gatilhos mentais sabe que isso é o gatilho mental da especificidade. Quanto mais difícil ali para o cliente, mais ele valoriza o teu conhecimento. Eu não posso viver sem essa pessoa. Olha a complexibilidade desse... É igual um médico. Dá para explicar mais fácil uma enfermidade? Com certeza. Você acha que ele quer? Ele não quer. Ele vai usar todos os termos mais complexos possíveis na hora do teu atendimento e você vai olhar e falar assim, cara, ainda bem que esse cara existe. E você é a mesma coisa. Então, a apresentação do plano tático, ela causa esse impacto. Tá? Olha que interessante agora. Apresentou o plano tático, você desapareceu. Founder, se você é o consultor do teu negócio, estrategista, você desaparece. Agora entra assistente consultivo. Assistente consultivo, ela faz a gestão do projeto. Aí ela lança esse projeto para pessoas executarem. Aqui a gente colocou a Alca como uma ferramenta. Mas a assistente consultiva, ela distribui as tarefas para pessoas executarem. Depois, ela faz essa distribuição, ela lança, né, as tarefas, e ela faz a aprovação e reprovação. Então, tudo que for entregue vai para a assistente consultiva.
Ah, mas eu quero que passe por mim. Eu sou consultor, eu quero ver. Olha a maior burrada, talvez você concorde comigo agora, e não tenha pensado nisso. Uma tarefa fica pronta, passou pela validação de um assistente consultivo ou de alguém, e ela está correta, só que ela não está no nível de qualidade que a Cris, por exemplo, gostaria que estivesse. A Cris da SPD tem um critério de qualidade absurdo e não está no nível que ela gostaria. Aí o que ela faz? Ela reprova a tarefa nas escuras. O cliente não sabe que ela está fazendo isso, mas ela recebeu, ela exigiu mais, ela exigiu mais e ela exigiu mais. Aí ela manda para o cliente com 2, 3 dias a mais do que seria o prazo de entrega, manda para o cliente e fala, olha, agora aí, como tá? Aí o cliente olha e fala, legal, obrigado. Ou ele fala assim, putz, não gostei. Ela perdeu o prazo, o cliente achou que uma arte dela demora pra caramba, óbvio. Por que não faz isso no grupo com o cliente? Por que não está no grupo e avisa o cliente, ó, antes de você validar, deixa eu olhar primeiro, no grupo. E aí a assistente consultiva manda nesse grupo com o cliente. E você, consultor, se quiser, porque você pode não fazer isso, você pode deixar a assistente consultiva mandar e o cliente validar, sai do projeto, vai fazer outro. Agora, se você quiser intervir, porque você viu que não está contente, o cliente tem que ver o teu trabalho. O cliente tem que ver que você está reprovando, que você está exigindo mais, que você está sendo criterioso, criteriosa. O cliente precisa sentir isso. E as agências escondem nesse momento. Outro ponto importante é que você não precisa participar de tudo. Se a assistente consultiva que tá ali com você gostou, mandou para o cliente, aprovou, por que você vai intervir? Para quê? Só para ter mais trabalho? Só para falar que você está em tudo? Ah, a empresa depende de mim. Isso não é bonito. A empresa depende de você. Beleza, a assistente consultiva, além dela fazer esse processo de lançamento de tarefas, aprovação e reprovação, né, que seria mandar para o cliente também, cai dentro dessa caixinha, a assistente consultiva, ela ainda faz o cronograma dos 13 passos acontecer. E esses 13 passos todo, ela coordena, ela agenda para você, como consultor, a reunião de apresentação de resultados, a reunião de plano tático, a próxima reunião de plano tático, ou seja, consultor, você vai estar tranquilo e as reuniões já estão agendadas. O dia que você vai dar atenção para aquele cliente já está agendado, porque está sendo controlado por alguém e tudo vai funcionar. Quando você se encontrar com o cliente para apresentar os resultados do plano tático, se for mensal, todo mês, se for bimestral, cada 2 meses, se for trimestral, a cada 3 meses você vai fazer essa reunião. É uma reunião de 1 hora a 2 horas, depende do tamanho do projeto. É uma reunião onde você vai trazer todas as defesas do teu plano tático ou todas as críticas do próprio plano tático. Eu já fiz muito isso no passado, pessoal. Elaborar um plano tático que não rolou, não deu certo, não fez o cliente crescer. E eu elaborei um relatório me autocriticando, o meu plano tático. E o cliente continua comigo. E mudou o projeto todo. Então vamos mudar? Vamos tentar outra técnica aqui? Foi para outra técnica, eu já fiz isso. E funciona essa transparência. No plano tático, nessa hora de apresentar os resultados, você já tem que vir com um projeto novo desenhado. Seja ampliando os itens que o cliente tem hoje, ou seja mudando completamente o projeto, não tem problema. Você já vai vir com as duas coisas, já vem com a análise de resultados, e logo embaixo você já vai vir com um novo projeto de marketing que aquele cliente pode abraçar. Quando a gente fala dos nossos clientes lead premium, que a gente distribui para as agências, é exatamente isso que a gente espera. A gente fecha o que a gente chama de projeto de entrada. Então, a gente coloca lá os itens que a gente considera que o cliente é essencial para esse momento. Só que, óbvio que o cliente precisa de mais coisa. O que a gente espera é que as agências partner façam esse procedimento tão perfeito que quando ela for apresentar o resultado do plano tático daquelas coisas iniciais que a gente colocou, ela consiga fazer o upgrade. Ela consiga levar o cliente para outro nível.
que é o nível ideal. A gente só fez um projeto de entrada. Apesar dos projetos muitas vezes ficarem entre 2, 3 mil, é um projeto de entrada. A gente sabe que o cliente precisa de mais coisa, né? Bom, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Só para dar uma visão para vocês, deixa eu voltar aqui em vocês. Calma aí. Ó, esse material que me transforma em um estrategista e um consultor, com todo esse fluxo, é muita informação, e a gente vai dividir isso agora em mais 2 etapas. Então, nos próximos 2 encontros, a gente vai abordar especificamente 4 Fs de plano tático, que aí todas as técnicas usadas para a gente poder montar projetos e depois entregar um plano tático de alta relevância, e depois a gente vai falar sobre máquina de vendas, contratos, ou seja, tudo que está ligado aos procedimentos padronizados. Então, eu dividi em mais 2 blocos para a gente conseguir executar tudo aquilo que está nas 4 colunas que eu apresentei para vocês. Ao final dessa imersão, estava procurando exatamente essa tela. Ao final da imersão, a gente vai ter para vocês, vou abrir aqui só, que tem uma telinha que mostra exatamente tudo que vocês vão obter no final. Além, obviamente, do certificado que as agências têm, e você poder se tornar partner, como o Valdério já apresentou para vocês o programa e tudo mais, né? Você vai ter o kit plaque completo, né? Então, você vai ter ali o playbook do plaque, né? Você vai ter acesso a alguns prompts que a gente desenvolveu, você vai ter acesso a um suporte, né, de tanto um suporte durante a imersão quanto pós-imersão, que é o ongoing. Então, a gente vai estar do lado, dando todo esse suporte para vocês. Então, ao longo dessa imersão, a gente vai ter todo esse amparo. E aí eu queria mostrar para vocês a calculadora. Deixa eu abrir a calculadora. Você tem fácil aí a calculadora, Modé? Não, mas eu consigo pegar aqui. Pode ir explicando ela aí, que eu já pego aqui. Basicamente é o seguinte, pessoal. Eu queria muito que vocês fizessem isso, para vocês terem uma visão da própria agência e do nível de saúde que tem os projetos que você tem dentro de casa hoje. Selecione os projetos que mais te tomam tempo, ou tomam tempo do seu negócio. Nessa calculadora que o Valdério vai compartilhar aqui, você vai ter a condição de fazer o quê? Você vai poder definir os tipos de mão de obra que você tem. A sua, qual o valor? Qual o valor da hora? Você vai colocar lá, cuidado, tá? O valor da tua hora. Por exemplo, o Cristiano Ramos, que eu sei que é um consultor aí, ele tem o valor da hora dele de consultoria já. Então, cada hora que ele não gastar dando consultoria que ele dá hoje, é a hora que você tem que colocar lá. É o valor da hora que você tem que colocar lá. Então, a hora do Cristiano, a hora da XPTO, da pessoa que te ajuda em tal coisa, a hora da Alca, como que você faz? Você coloca lá design, por exemplo, ou banners, ou artes, aí você coloca lá o valor da hora, pode ser o valor do item. Aí você vai colocando os itens ali. Beleza, se você usa algo. Se você tem funcionários internos, quanto tempo esse cara demora para fazer um criativo? Quanto que eu pago na hora dele? Você vai colocar ali. Beleza. Embaixo, você vai conseguir colocar cada produto que esse cliente teu contratou e o número de horas e qual é a especialidade. Vai colocando ali. Beleza? Lá embaixo, vocês vão ter uma visão clara da saúde do teu projeto. É importante fazer isso, gente. Na última imersão, eu fiz mentoria individual com agências e a gente olhava, dá para gerar o PDF, tá? Depois que vocês fizerem a simulação. A gente, na mentoria, olhava para isso, tinha projetos com menos de 10%, tinha projeto no prejuízo, e projetos com menos de 10% de lucro.
e que a pessoa acreditava realmente que o projeto era um projeto lucrativo. Tá? Então, assim que o Valdério conseguiu... Achou? Quer compartilhar a tela aí para mostrar? Não. É que alterou o site? Aí tem que só preencher e ele já libera a calculadora. Hã? Você achou o site da calculadora, né? Não, é que alterou o site novo da Lamego? Aí ele não tá. Deixa eu ver se tirando o complemento da data aqui, ele vai aparecer. Opa, apareceu. Não, também não. Eu acho que é alca.com.bc/calculadora. Deixa eu ver. Uhum. É isso mesmo. Aí dentro desse site aqui, deixa eu só preencher aqui para poder liberar a calculadora e mostrar para vocês e a gente finaliza, tá? Só para não extrapolar o horário. É isso mesmo, barra calculadora, tá? Tô só fazendo aqui para liberar, vou mostrar um pouquinho, só para a galera entender e poder fazer a simulação. Tá. E aí a gente já manda o link direto para a calculadora, para não precisar... Tá bom. Tá aqui. Compartilhar a tela com vocês, só para mostrar, né? Conseguiu aí, né? Sim. Tá bom. Bom, olhando aqui para a tela, quando vocês entrarem nesse site que a gente vai mandar, né, da calculadora, aí você vai ter acesso a isso aqui, né? O diagnóstico operacional de uma agência, você vai poder cadastrar, ó, quantos cargos você quiser. Você vai adicionando os cargos e o valor da hora, tá? Cargo e valor da hora. Aí, logo abaixo, você vai fazer a análise do projeto recorrente. Você vai colocar o nome do projeto, quanto que você recebe por esse projeto, né, qual o valor do contrato, e os itens que você entrega. Até reunião de alinhamento. Quantas horas? 2 horas. E quem é o responsável? Aí aqui você seleciona os cargos que você cadastrou ali em cima. Você vai colocando aqui. Então, você vai cadastrando. Aqui tem prazo de aprovação e reprovação, que você pode colocar aqui qual é a média de dias de aprovação e reprovação, e aí o sistema vai fazer uma análise crítica. Tá? Qual que é o custo operacional do seu projeto, qual o lucro que você tem nele, quantas horas de dedicação, quantas do founder. Ele vai apresentar para você isso aqui. Tá? E aí você pode fazer de quantos projetos você quiser. Você vai fazendo aqui, ó. E aí ele dá uma análise geral da dor operacional. Olhando o conjunto de projetos ali que você colocou, né, ele vai te dando. E aí você consegue ainda colocar alguns outros preenchimentos aqui, né, de informação. Na verdade, ele vai te dando, vai te dar essa informação quando você gerar o PDF. Tá? Então, a ideia é que vocês preencham tudo isso aqui e tenham uma visão clara de como que tua agência está funcionando hoje, se ela está saudável ou não está, ou se você é só uma consultoria também, pode ter um teste aqui, se a sua consultoria está saudável ou não. Né? Até aquelas ligações que o cliente faz, ou que você dedica tempo no WhatsApp, podem estar aqui. Respostas no WhatsApp. Você pode colocar aqui, você deve colocar aqui, para entender o custo desse projeto. Tá? A gente vai mandar esse link para vocês, e aí a ideia é que para mentoria, que acho que o Alder vai aprofundar um pouquinho mais, o agendamento das mentorias individuais, que vocês tenham isso já calculado para a gente olhar junto, além de outras coisas que a gente vai fazer, como o diagnóstico individual, né? O preenchimento do diagnóstico individual. Tá? Então, Alder, eu vou passar para você, por causa do horário também aqui, eu dei uma cortada nas coisas e tal, mas é isso, pessoal. Esse é o primeiro passo, é muita informação no primeiro dia, depois vai ficando mais fácil, vai ficando um pouco mais leve, tá? No começo é bastante coisa mesmo para entender o processo todo. Muito bem, pessoal.
foi muito bom, aí deu a visão geral. Nos próximos encontros, nós vamos ter mais detalhes de cada etapa do PLAC, os 4F, as ferramentas que vão ser utilizadas dentro da metodologia que te ajudam a organizar essa estrutura. Vou fazer um vínculo com o depoimento da Cris, né? As metodologias ali, os 13 passos do PLAC, que agora vocês viram aqui, do jeito que foi colocado no fluxograma, pode ser aplicado em qualquer uma das ferramentas que você usa. Eu tenho uma ferramenta própria de gestão de projetos e dá para colocar os 13 passos ali. A Cris, ela desenvolveu uma ferramenta própria, mas desenvolveu mesmo. A minha é adquirida, né? Assim, é uma licença white label que você instala na sua infraestrutura e funciona como um Asana, um ClickUp, e tem todos os módulos de gestão de projetos ali. Muito bom, hoje nós tivemos a visão, viu como que vai o processo planejamento estratégico, a lógica comercial e operacional, né, o atendimento, né, e todos os itens da metodologia. Nas próximas, né, lembrando disso, nós estamos aí com mais conteúdo, né? Só lembrando que o programa Alka Partners, nesse momento, ele tem o objetivo de agregar dessa forma. Começa a visualizar, na visão geral, já começa a deixar claro como que a gente quer estar caminhando junto, gerando os 3 Cs do programa, né, que é conexões, o nosso ecossistema produzir valor, né, agregar e produzir valor, a capacitação trazendo para nós essa metodologia e agregando também as nossas metodologias mais estratégicas. Que a metodologia PLAC, ela pega da estratégia para o tático, e nós podemos trazer, né, ali, agregar também naquilo que a gente já faz dentro da agência, né, e ampliando o nosso crescimento. Então, esse é o nosso objetivo, nosso propósito, sempre lembrando disso, encerrando aqui nosso encontro de hoje, e lembrando e perguntando quem é que está disposto a avançar. Para a próxima reunião, nós vimos hoje aqui uma visão geral, na semana que vem, 30/6, nós vamos ver o plano tático, a execução e a operação, né? E no dia 7 a gente faz o encerramento ali, com os critérios finais ali, o review geral de tudo. Também vai dividir um pouco, né, essa questão do PLAC, também para o último encontro, né, Gabriel? E a gente fecha ali, né? Então, a sugestão que eu faço, não participe apenas como ouvinte, olhe agora para a sua agência, olhe para aquilo que você viu aqui, faz o uso dessa calculadora, essa calculadora é muito boa para você ter uma visão geral dos teus projetos, pega cliente por cliente, coloca ali o teu time, faz a divisão da tua hora homem, de cada um, depois em cada cliente você coloca o que será os entregáveis, mais ou menos o tempo de execução das pessoas envolvidas, inclusive o seu, coloque também o seu, divida seu prolabore estimado pelo valor dele em hora, para ver quanto tempo eu dedico para cada cliente. Então, quando eu fiz a calculadora, eu percebi que eu estava dedicando muito tempo para o cliente, achando que estava tendo lucro muito grande, mas, assim, ele não usava nada da minha equipe, muito de mim. E, considerando o meu alvo de prolabore, não estava compensando, né? Então, eu fiz uma virada de chave com ele, coloquei ele direto para falar com o assessor, ficava em modo sombra, ele fazia uma pergunta no grupo, eu dava a resposta para o assessor, até que ele foi desprendendo, desmamando, né? Quebrando o cordão umbilical, e ficou 100% com o assessor, e foi mais fácil para mim. Percebi um certo alívio também da carga de participação. Então, é a oportunidade de você fazer. A calculadora é uma oportunidade. Vamos deixar no grupo, lá para você, mas qualquer coisa nos chame no particular também. E vamos nos preparando, porque o primeiro passo é esse, em grupo, ter a visão geral de todo o conteúdo, de toda a metodologia, aquilo que a gente vai, ao final da imersão, vai ter já instrumentos, ferramentas que nos ajudem a começar por essa calculadora,
mas depois também nós temos a etapa de adesão às mentorias individuais e a estruturação já adequada quanto à realidade como agência, tá bom? Obrigado pela participação de todos, pelo horário avançado. Quero só deixar aqui, se alguém ficou com alguma dúvida ou tem alguma coisa a acrescentar. Tem a oportunidade agora. Acho que o Léo está com uma mão levantada, Léo, ou não? Não, só aplaudir mesmo, mas muito bom, gente. Aplaudir. Na próxima. Então tá bom, tá joia. Obrigado, gente. Uma excelente semana para todos. Continuamos essa conversa lá no grupo da Alcateia. Valeu, um abraço. Valeu, Tchau. pessoal. Obrigado. Boa semana. Boa semana, pessoal. Valeu.